Ora viva, caro internauta, seja bem-vindo uma vez mais aos destaques informativos da semana do Serviço Penitenciário referente à edição de 22 de agosto de 2026. Como sabe, na página oficial do Serviço Penitenciário, a informação não para. A seguir vamos para as matérias que fizeram manchete durante este período. Foi empossada a nova inspetora do Serviço Penitenciário. Decorreu o concentrado metodológico de inteligência penitenciária na província do Kwanza Sul. Já na província do Bié, o Tribunal Militar Centro condenou 6 efetivos afetos à direção provincial do Serviço Penitenciário na província do Bié. Acompanhe estas e outras notícias no desenvolvimento das matérias preparadas para si. O diretor-geral do Serviço Penitenciário, comissário prisional principal Bernardo Pereira do Amaral Gurgel, conferiu posse na sexta-feira, 21 de agosto, no edifício sede da Direção-Geral, a comissário prisional Suzete Lopes Fragoso Aguiar, nomeada em comissão de serviço para exercer o cargo de diretora nacional do Gabinete de Inspeção do Serviço Penitenciário. No mesmo ato, foram igualmente impulsados o superintendente prisional-chefe Marco José Ribeiro Quiocamba, nomeado para, em comissão de serviço, exercer a função de chefe do Departamento de Recepção e Expediente da Direção de Administração e Serviços. O superintendente prisional Alberto Xingondola Nazaré e o superintendente prisional Cipriano Ngangula Ningosso, nomeados igualmente para os cargos de diretores adjuntos para as áreas administrativa e operativa da Escola de Instrução do Serviço Penitenciário Maria Teresa. A cerimônia ficou ainda marcada pela imposição de patente ao superintendente prisional-chefe José Carlos Vaz Dias dos Santos, ao posto de subcomissário prisional, ora graduado. Nas suas notas de circunstâncias, o diretor-geral felicitou os novos responsáveis, destacando as valências, tendo exortado os impulsados a exercerem as novas funções com rigor, disciplina, transparência e elevado sentido de responsabilidade e comprometimento. O ato foi testemunhado pelo diretor-geral adjunto para a área administrativa e membros do Conselho Consultivo da Direção-Geral do Serviço Penitenciário. Realizou-se na sexta-feira, 21 de agosto, no Centro Penitenciário para Jovens do Akukungu, o ato de encerramento do Concentrado Metodológico de Inteligência Penitenciária, acolhido pela Direção Provincial do Serviço Penitenciário do Kwanza Sul, sob o lema "O papel da inteligência penitenciária no contexto atual". O ato foi presidido pelo diretor-geral adjunto do Serviço Penitenciário para a área operativa, comissário prisional Cristóvão Inocêncio dos Anjos. Compuseram igualmente o presídio o diretor nacional de inteligência penitenciária, superintendente prisional João Batista Augusto, diretor do Centro Penitenciário para Jovens do Akukungu, superintendente prisional-chefe Raul Cipriano José e o administrador municipal Sr. Fonseca Miguel Canga. Na ocasião, o diretor-geral adjunto destacou a importância do alinhamento, constituindo um processo vital para o sucesso do domínio da inteligência penitenciária e o reforço das competências dos efetivos nas áreas de prevenção, análise, avaliação e antecipação da informação. O Tribunal Militar da Região Centro condenou quinta-feira, 20 de agosto, 6 efetivos afetos à Direção Provincial do Serviço Penitenciário do Bié
por envolvimento e facilitação da fuga de um recluso do estabelecimento penitenciário do Cuito. Os arguidos foram julgados pelos crimes de abuso no exercício do cargo, negligência no serviço e violação dos deveres dos serviços internos, previstos na Lei dos Crimes Militares, na sequência dos factos ocorridos em 28 de março. Foram condenados o inspetor prisional-chefe Aires Enda Natalino a 2 anos de prisão, o terceiro subchefe prisional Aleixo José Catumbe Chisapa a 1 ano e 11 meses de prisão e o agente prisional de segunda classe Antônio Vasco Nanganjo Sassoquele a 1 ano e 10 meses de prisão efetiva. Foram igualmente condenados com penas suspensas a inspetor prisional Ermelinda Namoassa Jung Francisco a 1 ano e 6 meses de prisão, o agente prisional de terceira classe Edson Mauro Pereira Canica a 1 ano e o agente prisional de terceira classe Isaac Horácio igualmente a 1 ano de prisão. A Direção Nacional de Saúde do Serviço Penitenciário, através do Departamento de Assistência ao Efetivo, promoveu na passada terça-feira, 18 de agosto, na Oficina Geral do Estabelecimento Penitenciário de Viana, uma campanha de desparasitação e vacinação contra o tétano, destinada aos efetivos do Gabinete de Infraestruturas e Equipamentos. A atividade foi orientada pela Superintendente Prisional Felizmina Alves Antônio, chefe do Departamento de Assistência ao Efetivo da Direção Nacional de Saúde do Serviço Penitenciário. Teve como objetivo imunizar os efetivos contra o tétano e realizar a desparasitação, tendo em conta os riscos de exposição a ferimentos provocados por materiais cortantes, superfícies enferrujadas e outros fatores associados aos exercícios das atividades laborais. O Serviço Penitenciário participou a convite da Rádio Essencial no programa radiofônico Debate Essencial, dedicado à reflexão sobre os desafios enfrentados pelos cidadãos após o cumprimento das penas de prisão e as condições necessárias para sua efetiva reintegração na sociedade. O debate foi moderado pelo diretor para a área de conteúdos da Rádio Essencial, Edno Pimentel, reuniu o presidente da Associação Paz e Democracia, Serra Bango, o analista social Padre Celestino Epalanga e, em representação do Serviço Penitenciário, os superintendentes prisionais-chefes Manuel Armando Cunha, diretor nacional da Assistência e Reabilitação Penitenciária, e Agostinho Chiteculo, diretor nacional do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Serviço Penitenciário. Então, o que é que acontece realmente? O recluso simplesmente recebe os seus pertences, sai, ou existe depois algum acompanhamento mais apertado comparativamente àqueles que recebem uma pena condicionada, que, como disse aqui, é mais controlado, não é, por causa da própria condição em que saem? Para os reclusos que saem livre condicional, a preparação começa muito antes do cumprimento da metade da pena. Há um contato com as famílias, com os membros com alguma influência na comunidade, e faz-se um relatório para sugerir a quem decide a liberdade condicional de que o recluso está em condições de poder sair. Então, logo que é restituída a liberdade condicional. Ou seja, há um acompanhamento desde a saída até a extinção da pena. As visitas são feitas mensalmente e decide-se fundamentalmente nas recomendações que lhe é dada para que o recluso, ou o cidadão, no caso, restituído a liberdade, não volte a cometer crimes ou violar normas que eventualmente possa trazê-lo novamente à prisão. Tá? Há este acompanhamento. Tá? Superintendente Agostinho Chiteculo, fala-se muito de ressocialização, mas em termos práticos, o que é que significa, de facto, ressocializar o recluso dentro dos estabelecimentos penitenciários? Muito obrigado. Na verdade, o que existe é reintegração e não ressocialização. O termo reintegração visa transformar a pessoa para o convívio social. Esta é a reintegração. Nós temos um processo para a implementação dos pavilhões de artes e ofícios, e certamente o diretor Cunha há de explicar com mais detalhes.
E nós estamos, nesta altura, de forma gradual, a equipar com os parceiros, o INAFOP e todos os outros parceiros que concorrem para a reabilitação, a criação de pavilhões de artes e ofícios no sentido de oferecer aos reclusos todos uma competência funcional para o seu autossustento após a libertação. Mas é importante esclarecer e fazer de forma introdutória, explicar que o processo reabilitativo não é intrínseco ao serviço penitenciário. Toda a sociedade deve participar nele. Nós temos parceiros conosco que trabalham no sentido da reintegração social, da reabilitação. Nós temos a JPD, nós temos a CIAST, temos o INAFOP, que conosco vai trabalhando na criação e na formação dos reclusos dos pavilhões de artes e ofícios. Como vê, esta responsabilidade de mover o recluso, a sociedade, um recluso melhor preparado e mais ajustado para o convívio social, depende de todos nós, não só do Estado. Todos nós estamos convidados a trabalhar com o serviço penitenciário no sentido de que o recluso, quando for liberto, tenha condições de se autossustentar e não voltar a delinquir. Era preciso dar nota que o serviço penitenciário é o órgão do Ministério do Interior com a responsabilidade de executar as medidas privativas de liberdade, reabilitar e reintegrar o recluso à sociedade. Portanto, este é o principal pilar do serviço penitenciário. Em concreto, é reabilitar e reintegrar. Duas fases. A fase de reabilitação para quem está privado de liberdade e a fase de reintegração, a preparação do homem para que possa se adaptar à comunidade de forma justa e cumprir com aquilo que são as regras de convivência social. No processo de reabilitação, quer para preventivos e condenados, todos são chamados a este processo. Só que há programas que são aplicáveis a todos e há programas que são possíveis ser aplicados aos preventivos. Como é que se pode explicar, por exemplo, casos como o senhor Emeguela, é só um exemplo, no caso dele, de pessoas que cumpriram a pena e que depois do cumprimento da pena estarem soltos, não saberem o que fazer? Como é que é possível, quando o serviço penitenciário diz aqui que são criadas condições de reintegração para que quando alguém cumpra a pena possa ser reintegrado na sociedade, na família e até conseguir emprego? Como é que se explica isso? Nesse caso em específico é preciso dizer que o recluso é reincidente. Ele cometeu aquele crime e já esteve connosco 2 vezes pelo mesmo crime. Aliás, ela assume isso. Pois. Mas também é preciso dizer que ele esteve enquadrado num processo reabilitativo e num pavilhão de artes e ofícios em Benguela. Portanto, ele tem consigo ferramentas para se autossustentar. Mas temos que também aceitar que a ciência é clara que há pessoas propensas ao cometimento delituoso. E nós dizíamos na altura que o processo reabilitativo e de reintegração é abrangente a todos. O que se passa é que a nossa sociedade é um pouco estigmatizada. Veja que o recluso, depois de solto, ele tem dificuldades em conseguir um emprego porque o empresário pensa 2 ou 3 vezes em empregar um indivíduo que efetivamente esteve preso. Há ou não razões para que o empresário, estamos a falar do empresário ou a própria sociedade, tem ou não razões para suspeitar ou para ter reticências em relação a alguém que andou num sistema que se presume que não seja reintegrativo, que não seja educativo ou reeducativo, como está aqui assumido? Nós temos que aceitar que as pessoas são transformadas e elas podem mudar, não é? A conduta de uma pessoa que cometeu um crime e depois de um tempo e com alguma técnica que é de transformação e neste processo temos a questão da religião e outros processos que fazem com que as pessoas possam cair em si e aceitar que cometeram um crime, porque aqui a parte importante é esta, é a aceitação do cometimento delituoso e a aceitação da transformação. Portanto, nós temos que dar uma segunda oportunidade a pessoas que foram condenadas e foram soltas. Porque senão, veja, não estaríamos a dizer que todas as pessoas que cometeram crimes são inapropriadas para o convívio social. Nós não temos pena de morte, nem muito menos temos
aqui uma medida penal que retire para sempre uma pessoa da sociedade. Nós temos que perceber que sempre que uma pessoa vá condenada e cumprida a pena, ela tem que regressar. E essa pessoa precisa de oportunidades para recomeçar ou para continuar. Porque a maior parte dessas situações que citou somos nós, a sociedade, que reiteradas vezes, quando alguém que cumpriu uma pena se apresenta, vai pedir um emprego, dizer, nós não precisamos, nós não queremos, e essa pessoa sente que é por causa da sua condição jurídica. E então... E não tem sido, do seu ponto de vista? Porque já que o Serviço Penitenciário faz um acompanhamento após o cumprimento da pena, não será por causa disso mesmo? Nós temos tido sucesso no acompanhamento que nós fazemos às pessoas soltas. Não é linear, não é um dado total, mas, como dissemos, que os dados, a amostra que nos retorna, demonstra que não é de todo preocupante o caso. Se formos fazer uma busca rápida, temos poucos casos de pessoas que foram efetivamente condenadas, foram soltas e se apresentam como potenciais delituosos. Temos sim tido pessoas que estiveram connosco em prisão preventiva e de forma reiterada e são reapresentadas como pessoas que cometeram crime. Nós temos também casos positivos. Nós vimos aí há algum tempo, na Huila, um recluso que voltou à cadeia para agradecer ao Serviço Penitenciário pela transformação que foi feita à sua vida. Tivemos aqui agora há 2 meses na cadeia central de Luanda um outro recluso que voltou à instituição com a família para agradecer à instituição e dizer não são casos excepcionais? Mas são alguns indicadores de que estamos a fazer alguma coisa e queremos melhorar, queremos redobrar esforços para que, quem sabe, um dia todos os reclusos tenham essa sorte e tenham essa ideia de que, de facto, alguma coisa foi feita e regressem para nos agradecer. Esta é a nossa meta. Isto é um caminho, não é? Superintendente Manuel Armando, quais são os cursos já agora que existem nos serviços penitenciários para poder potenciar os reclusos quando saiam da cadeia? Será que são mesmo profissões que depois o mercado lá fora também tem alguma abertura? Ok. Se calhar a grande questão no mercado, disse bem o diretor estrutura, o problema da estigmatização. Nós, para os cursos profissionais, temos um protocolo de cooperação com o INEFOP, que é o Instituto de Formação Profissional Adscrito ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. E todas as grelhas, ou toda a grelha de cursos que o INEFOP tem, nós temos a nível dos nossos pavilhões. Para os estabelecimentos penitenciários, onde não há pavilhões devidamente ou arquitetonicamente construídas, temos salas adaptadas para que os reclusos possam aprender alguma profissão. Ou seja, estou a dizer que todos os estabelecimentos penitenciários a nível do país há formação de profissão. Todos, sem exceção. E também há escolarização. Como disse, a escolarização começa do primeiro módulo até o segundo ciclo, ou seja, primeira classe até a 12ª classe. Também temos essa cooperação com o Ministério da Educação, através da Direção Nacional de Educação de Jovens e Adultos, que superintende o sistema de ensino no serviço penitenciário. O INEFOP também até aloca formadores nos nossos pavilhões. Então, qualquer curso que nós entendermos que é essencial neste estabelecimento penitenciário, por via dessa cooperação, podemos solicitar o INEFOP que cresça. Ali onde não for necessário a crescer, mas todos os cursos técnico-profissionais, visto na grelha de cursos do INEFOP, nós temos aqui no estabelecimento penitenciário. Ou seja, o recluso que tenha passagem na cadeia 5, 6, 7, 8 anos, raramente vai sair sem alguma valência. Raramente. Salvo raras exceções, passo a repetição. Isso contrasta com aquilo que completamente. E nós não podemos aceitar justificar o cometimento de um crime com uma suposta falha na cadeia. Quem teve passagem na cadeia várias vezes e ficou 9 anos e mais, este recluso sai em liberdade condicional. A liberdade condicional tem pressupostos próprios e um dos pressupostos é as valências que ela teve. Não é possível o serviço preparar o processo de liberdade condicional de um recluso 9 anos sem nenhuma valência. É impossível.
estou a falar na qualidade de diretor dessa especialidade. Então, não podemos justificar o cometimento de crimes com falhas. Não é verdade. Houve aí uma série de inverdades que, se formos a ferir. E outra questão que diz ter saído de noite. Eu tenho aqui imagens, ela não saiu de noite. Isso que eu até posso mostrar. Ela não saiu de noite. E não é possível estar esse tempo todo sem alguma profissão. E mais, ele teve passagem mais de uma vez no estabelecimento penitenciário. Já esteve no I, já esteve em Benguela e foi terminar a sua pena no Mochico. Sim, mas o caso de Benguela foi apenas um mote para chamar aqui a discussão, para chamar a discussão em excesso. Há um excesso ou sobrelotação das penitenciárias no país. Como é que se pode fazer um acompanhamento bem feito do ponto de vista de trabalho social, educação, de reintegração, quando o sistema está abarrotado? A pergunta vai aqui para si, eu gostaria de ter perguntado. O serviço penitenciário, quando institui estabelecimentos, ele faz com base em lugares. E a gestão, e os planos e os programas são feitos com base nos lugares instalados. Como pode ver, e é público que nós temos dotação em alguns estabelecimentos, isso de facto diminui a resposta que nós podíamos dar, se calhar um pouco mais eficaz, à atividade reabilitativa. Por isso é que nós temos estado a dizer que a forma como nós avaliamos o nosso trabalho e com essas condições todas que incidem de forma negativa no nosso trabalho dá-nos um indicador de que podemos fazer e vamos melhorando, mas é verdade que a sublotação condiciona um trabalho que nós poderíamos apresentá-lo com mais resultados. O superintendente prisional-chefe Manuel Cavanda da Conceição Xandala, diretor nacional de segurança penitenciária, efetuou uma visita de trabalho às províncias de Malange e Kwanza Norte. No dia 17 de agosto, efetuou uma visita ao estabelecimento penitenciário do Kwanza Norte com o objetivo de avaliar o funcionamento do sistema de segurança e reforçar as estratégias de atuação no domínio da segurança penitenciária. Durante a visita, o diretor nacional manteve um encontro de trabalho com o diretor provincial do Serviço Penitenciário do Kwanza Norte, o superintendente prisional-chefe Marienguabi da Conceição Alonso do Soto Veiga, com quem abordou o ponto de situação das atividades desenvolvidas pelas unidades da província, os principais desafios no cumprimento das missões de segurança penitenciária e as medidas para o reforço da coordenação, da prontidão operacional e da eficácia das ações de segurança. As atividades de reabilitação e reintegração social desenvolvidas no estabelecimento penitenciário do Cavaco, em Benguela, foram esta quarta-feira, 19 de agosto, destaque de uma reportagem da Rádio Nacional de Angola. A equipa de reportagem, chefiada pelo jornalista Edson Santos, deslocou-se ao pavilhão industrial da unidade prisional para conhecer de perto os programas de formação técnico-profissional e do trabalho socialmente útil desenvolvidos pelos reclusos com vista à aquisição de competências e à preparação para o regresso à sociedade. A jornada começou com uma visita guiada às diferentes áreas de produção do estabelecimento penitenciário. Entre os espaços visitados estiveram as fábricas de colchões, ração animal, produção de blocos de alvenaria, além das áreas de corte e costura, mecânica, agricultura e aviário, onde os reclusos desenvolvem atividades consideradas importantes para sua capacitação e ressocialização. Durante a reportagem, 3 reclusos inseridos no programa de trabalho socialmente útil partilharam as suas experiências
destacando o impacto da formação técnico-profissional na aquisição de conhecimentos e competências que poderão ser úteis na reconstrução das suas vidas após o cumprimento das respectivas penas, além do testemunho de um ex-recluso que após a sua pena trabalha em uma oficina mecânica criada pelo mesmo. Diretor, como é que estamos em termos daquilo que é a ressocialização dos reclusos a nível dessa unidade prisional e quais são os tipos de formações que eles, depois de cumprirem a pena, são submetidos aqui a uma formação depois para a vida lá fora? Reclusos que estão internados no nosso estabelecimento têm tido um acompanhamento de todas as áreas de especialidade para garantir que os mesmos, terminado a sua pena, consigam enquadrar-se, consigam integrar-se na sociedade sem qualquer problema. Para isto, nós temos várias áreas que contribuem para a sua formação. Por exemplo, nós estamos a falar, aqui nós temos o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, dos reclusos, aliás, que este processo permite que o recluso consiga ter até a 9ª classe. Ora bem, o recluso já com esse nível de escolaridade permite observar algum conhecimento de algumas áreas técnicas que nós temos. Por exemplo, a área de fabrico de colchões já é uma área que exige que o recluso tenha um nível de escolaridade que lhe permita perceber tudo aquilo que se processa para produzir um colchão. De igual modo também temos a área de tipografia. Temos reclusos que estão integrados nessa área que precisam, na verdade, ter um nível de escolaridade. Também temos a área de alfaiataria. Esta área de alfaiataria, os reclusos que estão lá também recebem formação para que amanhã, terminada a sua pena, este elemento esteja munido de ferramentas que lhe permita levar a sua vida normal. Entretanto, todos esses conjuntos de áreas que nós temos, de forma ou outra, têm estado a contribuir significativamente naquilo que nós viemos assistindo para aquele grupo de reclusos que já hoje acabaram de cumprir a sua pena. Mas aqui é de referir também que o Estado tem estado a fazer a sua parte. É importante que os próprios reclusos também façam a sua parte. Por isto, nós poderemos encontrar mesmo na sociedade alguns reclusos que, depois de terminar a sua pena, hoje são pessoas de referência na sociedade. Acreditamos nós que ele tem estado a dar o seu melhor para que qualquer um de nós se orgulhe por eles, por terem passado por aqui. E nós, precisamente, temos estado a fazer aquilo que o Estado espera de nós. Os reclusos passam por uma formação e sei que o INAFOP certifica existe um certificado para que quando eles, depois de terminarem a pena, possam ter um enquadramento satisfatório lá fora. Na verdade é isso que acontece. Nós temos um protocolo assinado com o INAFOP nesta perspectiva. O recluso, independentemente de nós termos um grupo de reclusos de acordo deste protocolo que nós referimos aqui, que têm tido formação direta com o próprio INAFOP, nas instalações do INAFOP, nós também, aqueles que são formados no nosso estabelecimento, também beneficiam de um certificado para facilitar que quando este mesmo recluso ir à procura no mercado de emprego, a sua inserção consiga ter sucesso através dessa certificação naquilo que está formado. Infelizmente, isso tem estado a acontecer. Sei também que a nível do Cavaco passa a ser um modelo, vocês têm estado a fornecer material para as outras unidades prisionais do país, sobretudo os colchões, os equipamentos, o material da tipografia. Isso, de certa forma, é um sinal que vocês têm estado a contribuir para dinamizar, para a melhoria das condições de serviço das outras unidades a nível do país. Este é o grande propósito do Estado lá. E do serviço penitenciário não foge a regra. É reduzir consideravelmente aquilo que são despesas que são tiradas do Estado. Por essa razão, o Estado potenciou-nos, o Cavaco como estabelecimento, e nós temos estado a cumprir com esta orientação. Razão pela qual temos essas áreas de produzir em pleno para, independentemente de reduzir os custos de produção do orçamento do Estado, mas também reflita na vida social do próprio recluso enquanto estiver internado aqui. E não é só do Cavaco. A nível material produzido pelos próprios reclusos. Próprio recluso. O objetivo, por exemplo, daquilo que podemos aqui observar na fábrica de colchões é para melhorar a condição social do próprio recluso. Estamos a dizer das condições de habitabilidade do próprio recluso. Este é o nosso grande propósito. Em termos de quantidade, não sei se o diretor pode avançar, quantos colchões vocês estão a produzir diariamente? Sei também que tem a fábrica de ração, também estão voltados para a área da carpintaria. Como é que estamos em termos de produção? Nós, em termos de produção, estamos bem. Dizer que nós conseguimos produzir diariamente 100 colchões. E isto nos dá a possibilidade de em curto espaço de tempo, hoje, o que nós entendemos que o Estado poderá cumprir com aquilo que é promessa na distribuição a nível nacional em termos de meio de acomodação. Quanto à produção de ração, nós, a ração, para aquilo que são projetos do âmbito da Direção-Geral, que é a produção de aves e
suinicultura, temos a capacidade da ração produzir de 25 toneladas dia de ração. Isto nos dá a possibilidade de podermos ir mantendo aquilo que são projetos já existentes e, quiçá, aqueles que poderão existir no futuro, alargando, por exemplo, na criação de mais espécies de aves e mais animais para que nos permita a melhorar aquilo que é a dieta alimentar da própria população penal. A avicultura e a agricultura também são ramos que vocês têm estado a apostar sério. Nesse momento a produção ainda é local ou também estão já a abastecer outras unidades prisionais? Nesse momento nós ainda nos limitamos a abastecer os 5 estabelecimentos a nível da província de Benguela. Hoje o Cavaco, em condições normais, tem estado a trabalhar para participar e contribuir significativamente naquilo que é a melhoria da dieta da população penal. Por essa razão, a nossa aposta ainda é para a nossa área de produção e não só para o nosso estabelecimento, 5 estabelecimentos da província de Benguela. Como é que o diretor lida com as informações segundo as quais muitos reclusos ficam nos estabelecimentos como prisionais, mas não saem com uma formação? Até que ponto pensa que essas informações são verdadeiras ou é falta de algum desconhecimento? A julgar pelo exemplo aqui do Cavaco. Nós entendemos que temos ainda um caminho para fazer e dissemos ainda que é um processo. E os processos não são assim todos midiáticos. Devemos compreender que, enquanto representante, enquanto serviço penitenciário, o Estado angolano tem estado a confiar uma série de projetos e esses projetos têm estado a beneficiar aos reclusos mesmo, em primeira instância. Naquilo que diz respeito à formação, primeiramente o próprio recluso também deve mostrar interesse de aprender, independentemente de nós temos estado a criar políticas que incentivam o seu processo de estar inserido no programa de aprendizado. Por exemplo, nós temos este ano letivo que terminou, aliás, tivemos uma aderência muito grande no processo de ensino e aprendizagem no seio da população penal, trazendo um elemento fundamental naquilo que é introduzimos o processo de merenda escolar no seio da população penal. É um elemento que estimula a sua presença, nós assim entendemos. Mas também queremos dizer que temos que ter paciência, que os resultados vão surgir. Por essa razão temos aquilo que vimos, aquilo que nós temos estado a observar, a presença de todos esses setores que nós mencionamos anteriormente, a presença dos reclusos. Mas é como tudo, temos que ter paciência. Nicolau, andou aqui durante quanto tempo? Durante 6 anos. 6 anos, qual é o crime que cometeu? Como qualificado? E como é que foi a sua passagem aqui pela penitenciária do Cavaco? O que é que aprendeu? Aprendi muita coisa. Quando eu estive aqui, aprendi cursos de mecânica e quando saí, ficar aperfeiçoei. Hoje em dia, trabalha em alguma oficina lá fora? Sim, por conta própria. Tem já trabalhadores? Tenho 3 colaboradores. Nesse momento é um pequeno já empreendedor. Sim. Muito graças ao que aprendeu aqui na unidade prisional. Certo. E foi fácil esse processo de ressocialização? Super fácil. Okay? Em função da formação que aprendeu aqui. Certo. Mas espera ter mais trabalhadores, ampliar a sua oficina, já tem muitos clientes? Sim, relativamente. Como é que olha para alguns jovens que normalmente ficam aqui no Cavaco, mas depois dizem que não aprendem nada na cadeia? O quanto isso é verdade? Não, verdade não. É parte dele, porque aqui temos ofício. Aprende-se muita coisa aqui. Sim, aprende-se muita coisa. Domingos Pandeca, Domingos está aqui a cumprir uma pena de quantos anos? 18 anos. Fez o quê? Tinha um gatuno. E morreu? Morreu. E como é que está o seu enquadramento aqui? Desde que está aqui, o que é que já aprendeu? Aprendi muita coisa. Pintura, parte da celeraria também estou lá. É mais ou menos isso. Está a aprender muitas profissões. Muitas profissões, sim, senhor. Falta quanto tempo para cumprir a pena? Nesse momento me falta 8 anos. E quando sair daqui, o que é que espera depois? Quais são os seus projetos quando cumprir a pena? Quando sair daqui, meus projetos vão continuar com essa profissão. Ir num sítio que eu vou encontrar um emprego, continuar como pintor, de novo. Mas já recebeu o certificado do INAFOP? Do curso? Nesse momento que me falta é certificado. Também estudou aqui? Ou já veio? Aqui eu estudei, não. Eu vim aqui com a 6ª classe, nesse momento não, tenho a canal na classe, estudei aqui. Fez aqui o ensino? Sim. E como é que olhas para as pessoas que dizem que quando são condenados não aprendem nada numa unidade prisional? Como é que você olha para alguns reclusos que alegam que não aprendem nada numa unidade prisional? Eu digo assim, para mim é um bocadinho complicado. Também não vou muito contra eles, porque alguns ficam aqui dentro, vão para a liberdade, mas agora fica aqui dentro e depois sai para aprender a profissão, é bem-vindo. Mas vocês aqui todos têm uma oportunidade de aprender uma profissão.
O que se passa é que muitos não querem aprender, são preguiçosos. Todos temos, isso depende do comportamento de cada um. Como é que olhas para aquilo que é o relacionamento com a direção daqui da unidade? Eu digo uma coisa, para mim, quem se comporta mesmo bem, é tudo bem-vindo, está tudo bem, não há problema nenhum. Eu sou chamado Frederico Cachiwa, condenado de 4 anos. O que é que faz, Frederico? O Frederico, neste momento, faz parte do aviário. O nosso trabalho é cuidar das galinhas, aprender alguma profissão. Quando veio para aqui não sabia nada disso? Não sabia nada, mas já atualmente eu consigo já fazer o que dá. O dia a dia é esse? O dia a dia é este, sim. E o que é que espera fazer quando terminar a pena? Muito obrigado. Eu espero que, quando terminar a minha pena, fazer o meu máximo e procurar algumas empresas que contêm o aviário e a pessoa consegue se candidatar neste lugar e fazer qualquer coisa. E foi fácil aprender essa formação? Graças a Deus foi fácil e agradeço bastante, que qualquer coisa estou a ganhar muita coisa. E o que é que tu pensa de outros reclusos que depois de cumprirem a pena estão lá fora e alegam que não aprendem nada na cadeia? Bom, eu digo o seguinte, para os certos colegas que se encontram, acredito eu que os colegas venham dar o seu máximo também, porque na cadeia não é só para cumprir, mas também nos serve como uma escola. O que é que fez para ser condenado a 4 anos? Fui acusado de tráfico de munições. Eu sou Isaac Coenda. Esteve aqui quanto tempo? Fiquei aqui 8 anos. Qual foi o crime que cometeu para estar aqui a cumprir essa pena? Roubo qualificado, mão armada também, tomei posse de arma. E para dizer que muita coisa que aprendi. Na verdade, eu vivia num mundo, era um mundo materialista. Pensavam que para todo momento eu ter dinheiro. Mas com esta cadeia eu aprendi muita coisa, que a cadeia aqui me ensinou, regras, normas, aprendi aqui. Qual a formação que aprendeu sobre tudo? Aqui eu trabalhei na tipografia, mesmo, como também já fui pedreiro, que a cadeia também ofereceu-me um curso, que é mesmo de pedreiro lá na Unifop, onde eu fiz o curso. E dia 8 do mês passado, assim, fui agraciado com alguns kits da mesma formação que eu terminei lá e me deram um certificado. Hoje é empreendedor. Digo assim que futuramente serei, porque já tenho feito alguns trabalhos com mesmo esse curso, com mesmo essa profissão que eu segui. Era só ainda um pedreiro que fazia coisa sem assim um documento, mas hoje já me sinto informado. Quando me derem assim um trabalho, consigo fazer na normalidade. Valeu a pena esse processo de ressocialização aqui na unidade prisional? Eu até digo assim, se também não fosse a cadeia, não sei o que seria de mim, porque nem falar de Deus eu sabia, muita coisa eu não sabia, mas vim aqui, aprendi muita coisa. E daqui para frente, quais são os seus sonhos? É ser mesmo um empreendedor, também dar exemplo a alguns colegas que estão por detrás de nós, também possam seguir nós. E assim terminamos mais uma edição do seu habitual destaque informativo da semana do Serviço Penitenciário, com a visita da Rádio Nacional de Angola no estabelecimento penitenciário do Cavaco. Obrigado pelos likes, pelas partilhas e comentários. Informação é prevenção. Obrigado por nos acompanhar. Tenham um bom final de semana.